Fala galera, beleza? Como que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho por aí? Oxe! Acompanhando muita fofoca de Instagram, das redes sociais. Como que vocês estão aí nesse tempo? Sabendo bastante da vida dos artistas. Vocês viram o chá de revelação do Alok com a Romana, cara? Elas fogos de artifício lá pelos prédios às 5 horas da manhã, cheia de cor. Meu Deus, eu fiquei sabendo agora do Whindersson Nunes aí. Ai, ai. Gente, dando continuidade à nossa série offline, a gente veio trazer uma palavra para vocês, a gente vai fazer um bate-papo aqui, vamos conversar um pouco. E não tem a ver com as celebridades. Não tem a ver. Eu queria trazer um texto para vocês, pedir para a Stacy ler esse texto para nós. A gente vai bater um papo em cima desse texto. Vamos lá? Sobre de alguém que é uma celebridade, sim, de verdade para nós, né? Oh, com certeza. Ali em Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim: Quando chegou às vilas de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: O que o povo anda dizendo a respeito do Filho do Homem? Boa. O que eu tô desenhando essa história na minha cabeça e eu fico imaginando assim Jesus falando assim, e aí, galera, né? Ele chega pros discípulos ali, e aí, galera, o que estão falando de mim? Me dá um feed de mim. O que eles falam do Filho do Homem? Né? E a galera ali vai falar, não, olha Jesus, eles falam ali que você é, é João Batista, outros falam que você é um profeta qualquer, mas e Jesus, ele ouvindo aquilo dali, ele olha, né, Pedro, né, e fala assim, e vocês, né, quem vocês dizem que eu sou, né, como você diria que eu sou? E olhando para esse exato momento, né, a gente fala muito sobre estar conectado e online e vemos muitas fotos, né, vemos muitas postagens com filtro e Jesus ele pede para eles ali, vocês, se fosse para falar de mim, como vocês falariam? E então Pedro ele manda um papo reto para Jesus ali, né? Ele fala do que eles estão falando de Jesus, né? E no versículo 16 diz assim: Simão Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Uau! Então, Pedro ele manda uma direta para Jesus e fala assim, ó, eu vou postar uma aqui agora de você, Jesus, sem filtro, sem nada. Eu vou falar quem você é mesmo para mim e não vou maquiar, não vou esconder nada. Uau, cara, que legal ouvir isso, que lindo ouvir isso, porque é Pedro dando uma explicação, falando ali quem era Jesus, sabe? Isso só nos põe a pensar assim, se fosse para nós postarmos algo de Jesus, falarmos quem é Jesus, como a gente faria isso? Como você faria isso? Né? É algo a se pensar, como nós faríamos isso? Vamos apresentar Jesus de um jeito que seja ele mesmo, sem maquiar nada, sem filtro. Como você faria isso? Ali o texto continua. Eu gosto demais desse texto, né? Eu acho esse texto incrível. Jesus afirmou: Deus abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou respostas dos livros, nem citou algum professor. Se fosse nos tempos de hoje, nos dias de hoje, né? Provavelmente Jesus teria dito assim: você não precisou ir pesquisar lá no Google, você não foi lá no TikTok ou em lugar nenhum. Você recebeu essa revelação direta do céu. E ele continua ali. Meu Pai no céu, o próprio Deus revelou a você o segredo sobre quem eu sou de fato. Opa, então teve uma revelação aí para Pedro. Teve uma revelação direta do próprio Deus. Na semana passada, o Bruno e o Matheus, eles falaram sobre isso.
que quem vê Cristo vê Deus, quem vê o Pai vê Cristo, porque eles estão ligados um com o outro. E eu acredito que Pedro, ele estava muito conectado com Deus ali. Foi um segredo, foi revelado. E esses dias tenho feito umas orações assim, Deus, me revela alguns segredos aí, né? E Pedro viveu essa experiência bem louca. Imaginou o próprio Jesus dizer para você assim, viu? Não foi professor, não foi nada que te revelou assim, tipo, não foi qualquer coisa. Não foi qualquer coisa. Foi o próprio Deus que revelou quem eu sou. E o papo continuou ali, a conversa entre eles continua assim, de uma forma intensa, assim. Aí Jesus, eu penso que Jesus ia dar uma pausa dramática, assim, tipo, Pedro, agora eu vou dizer quem você é de verdade. Sei lá, né? Pedro, será que Pedro ficou assim, tipo, meu Deus, será que vem coisa boa ou vem coisa ruim? Porque Jesus caminhava do lado de Pedro. Então, né, conhecia provavelmente as falhas de Pedro, conhecia quem realmente de fato é. A gente tá falando sobre as redes sociais e tal, e nas nossas redes sociais, às vezes a gente usa filtros, mostra às vezes quem nós não somos de verdade. E quantas vezes você já postou uma foto com filtro? Não tô falando que isso é errado ou certo, não tem a ver com isso. Tem a ver que hoje a gente usa muitos filtros, tá? No TikTok, cara, tem aquelas coisas lá que deixam o sorriso perfeito. No Instagram tem os filtros que me deixam com o olho azul, com o rosto mais fino, com o nariz mais fino. Tem um documentário agora que saiu na Netflix, que é o Dilema das Redes, que estão falando que o pessoal estão mostrando, tira foto com o filtro e leva para cirurgiões e quer que o cirurgião o plástico deixe a pessoa igual aquele filtro. Caraca. Olha o nível que às vezes o poder que uma rede social tem, às vezes de nos influenciar e às vezes mascarar quem nós somos. Não acho errado, eu quero deixar bem claro, não acho errado usar as redes sociais, né? Desde que essas redes sociais, elas não nos atrapalhem, a gente não fique tão conectado, às vezes, nas redes sociais e deixe de se conectar com as pessoas, com a família, enfim. Mas, voltando ali ao assunto do texto, ele fala assim, agora eu vou dizer quem você é de verdade. Ele pega e fala assim, você é Pedro, uma pedra. E é sobre esta pedra a qual eu vou edificar a minha igreja. Uma igreja tão exuberante, tão cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de destruí-la, de obstruir seu avanço. Isso não é tudo. Essa parte eu acho sensacional, assim. Ele fala assim, isso não é tudo. Vocês terão acesso livre. Vocês não vão precisar colocar a senha do Wi-Fi. Vocês não vão precisar, acesso livre lá. E total ao reino de Deus. E chaves para abrir qualquer porta, sem mais barreiras entre o céu e a terra e o céu. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. Em outras versões ele fala assim, aquilo que você ligar aqui na terra vai ser ligado lá no céu. Aquilo que tiver online aqui na terra para você vai estar online no céu. E o que tiver online lá no céu vai estar online aqui na terra e, né, off ou on ou off. Assim. E aí, por que eu tô falando isso? Porque quando Pedro, ele teve esse segredo revelado de quem Cristo era, ele teve uma conexão com o próprio propósito dele. Ele teve essa conexão para saber quem ele era em Deus. E isso eu acho fantástico, assim. Ele falou assim para Jesus, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus já de batida assim, agora eu vou te dizer quem você é de verdade.
Tu és Pedro. Você é aquele que vai edificar a igreja. E no decorrer da história a gente vê o que realmente acontece com Pedro, né? Pedro tem esse encontro com Cristo ali, fala, mais pra frente ele vive uma montanha russa na vida dele, ele anda sobre as águas, mas passa um tempo ali, ele já tá traindo Jesus, quando Jesus ele morre, Pedro até pensa em desistir e voltar a ser pescador, mas aí vem o Espírito Santo na vida de Pedro. Lá em Atos 2, vem, né, o Espírito Santo, Pentecostes e tal, e Pedro ele se levanta como o edificador da igreja. É através de Pedro ali que inicia todo o propósito da igreja, né? Em uma pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram ao cristianismo. Tipo, o cara foi usado tremendamente por Deus a partir dessa revelação que foi revelada ali a partir de um segredo que o pai revelou para Pedro. Mas e aí, Stacy? E aí, Lucas? Como que esses segredos são revelados? Como que eu posso ter essa conexão com Deus e ter esses segredos revelados? E quem é Cristo para mim? Quem é Cristo para você? Como que eu vou ter... saber qual é o meu propósito? Tem um versículo ali em Mateus 6 que Jesus ele pega e fala assim, quando vocês forem orar, entrem no secreto, fechem as portas dos quartos de vocês e tenham um contato íntimo com Deus. E o meu Pai que vê vocês no secreto, ele vai recompensar vocês. E em tempos que tudo a gente quer postar, em tempos em que tudo a gente quer mostrar, qualquer coisa tá lá no Twitter. Qualquer coisa, né? Você já quer rebater. Reclama lá. Qualquer coisa você já quer postar no teu PVD do Instagram. TikTok tá bombando. Mas será que às vezes a gente tá passando mais tempo com redes sociais? Ou será que às vezes a gente tá ficando offline para Deus e esquece Deus, assim, no sentido, tipo, não ter um contato com Deus? É muito fácil hoje a gente receber mensagens do WhatsApp e responder, né? É até interessante às vezes a gente responder as mensagens do WhatsApp, mas será que às vezes a gente não deixou com que essa ferramenta aqui não tomou tanto tempo da nossa vida que a gente não está tendo tempo mais para Deus e para escutar os segredos de Deus ao nosso respeito? Entra no teu quarto, fecha lá a porta, onde ninguém vai ver o que você está fazendo. E tenha um contato com Deus. Porque esse Deus que está no secreto, esse Deus que ama todos, ele quer se relacionar de forma individual com a gente. Ele quer se relacionar de forma profunda. Ele quer ter intimidade e para ter intimidade precisamos ter contato com ele. Isso é fantástico. Né? Uou. Que show de bola, né? Essa conexão de Pedro com Jesus leva ele ao propósito, leva ele a cumprir o propósito, a exercer esse propósito. Então isso só nos leva a pensar que às vezes para a gente entender o nosso propósito e caminhar em direção ao propósito, a gente precisa estar conectado com Deus, a gente precisa estar nesse relacionamento diário com Deus. E eu queria deixar um texto aqui, uma passagem que é Gálatas 2, que fala assim, agora não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Sabe? Agora não sou eu que vivo me conectando com as coisas, mas agora eu deixo essa conexão com Deus. Eu me conecto com Deus, eu deixo que eu fico offline pro mundo. E agora eu estou online com Deus. Agora eu estou ligado com Deus. Uau, que lindo. Que gostoso, que massa ouvir isso. Eu me desligo do mundo. E agora eu me ligo com Deus. Gálatas 2:20. Então, cara, se você é um cara que
tem procurado um propósito, viver no propósito, lembre disso que a gente acabou de falar para você. Sabe? Comece a se conectar com Deus nesse momento. Comece a ficar offline para as coisas que te tiram de perto, que te afastam do propósito. E comece a ficar online com Deus. Comece a manter esse privado, essa aba de conversa com Deus direto. Mantenha-se sempre online com Ele. Amém? Saiba mais sobre Jesus do que a vida das pessoas que você segue. Sabe? É interessante que Jesus fala assim, ó. O Lucas, ele é bem desligado de redes sociais, né? Tipo, o Instagram dele, eu que tive que criar, assim. Daí eu lembro que falava assim, verdade. Nossa, eu tô com 1.800 seguidores no Instagram. Ele, nossa, as pessoas te seguem, né? Tipo, brincandinho, assim. Mas Jesus, ele falava assim, ó, sigam-me. Tipo, mais do que seguir ele no Instagram. Eu creio que se Jesus tivesse realmente um Instagram, ele teria passado o Cristiano Ronaldo, que é a pessoa mais seguida do mundo, assim. Eu creio que Jesus usaria essas ferramentas. Sim, ele usaria o YouTube, provavelmente ele seria um YouTuber super renomado, ele teria o Instagram dele, provavelmente ele abriria a caixinha de perguntas lá no Instagram dele, e ele responderia todos, hein? Todos ainda. Mas siga Jesus. Siga Jesus e saiba mais sobre a vida dele do que a vida de famosos, do que a vida dos teus próprios amigos. Que às vezes a gente tá lá assim, meu Deus, essa minha amiga não me responde, né? Deixa eu olhar o Instagram dela, ver se ela publicou alguma coisa. Onde será que eles estão? Jesus, ele tá no teu quarto, no teu secreto, com a palavra. Siga ele. Siga ele que ele vai te ensinar, ele vai te dar dicas boas. Né? Às vezes a gente segue alguns influencers aí e, cara, tem uns influencers bons. Às vezes eu tô vendo aqui, o Lucas já pergunta pra mim, mas quem que é essa? Eu falei, essa é a que dá dicas sobre decoração. Ué, mas e essa blogueira? Ah, não, essa blogueira Essa de viagem. De viagem. Não, essa de exercício. Cara, tem coisa boa na internet, mas Jesus, através da palavra, ele dá dicas sobre todos os assuntos e ele revela o coração do Pai para nós. De um jeito extraordinário. Amém? Cara, que bom, que gostoso ter esse bate-papo, essa conversa, né? Esse entendimento. Se você tem um pedido de oração, né? Pode colocar aí embaixo, a gente vai estar orando por você. Né? Se você não é inscrito também no canal, ajuda aí, tá? Se inscreve no canal. Diariamente a gente vai estar aí postando uns vídeos, né? E, cara, Deus abençoe muito a tua vida e eu quero orar por você nesse momento, sabe? Se você puder baixar a tua cabeça aí no lugar, quero abençoar essa noite, esse momento, amém? Pai, obrigado por o Senhor nos dar o livre acesso à palavra, Pai. Obrigado por nos revelar o teu coração e conectar o Espírito, Pai. Obrigado porque o Senhor habita em nós e nós entendemos o que o Senhor fala com nós, Pai. Obrigado por cada um que está aqui, Pai, vendo essa palavra, ouvindo isso, Pai, e se conectando contigo, Deus. Sim. Nós dizemos, Deus, que estamos conectados contigo, Pai. Nós te amamos. Obrigado, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Galera, uma boa noite para vocês e tchau. Beijão, galera. Deus abençoe.